Hoje, 5 de fevereiro de 2023, nós vamos dar início à nossa 126ª reunião do Grupo da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, onde a gente estuda o conceito Rosa Cruz do Cosmos, o capítulo 19, Christian Rosekreuz e a Ordem dos Rosa Cruzes, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o simbolismo da Rosa Cruz. Para dar início, eu convido o grupo para nós fazermos a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-Te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Então, hoje nós vamos falar sobre o simbolismo da Rosa Cruz. Símbolos são usados desde os primórdios aí, né? Eles eram muito usados pelos seres humanos primitivos. Os historiadores modernos falam dele como a linguagem, inclusive, né? Chamam como a linguagem do homem primitivo. Hoje os símbolos eles continuam sendo bastante usados. Nós sabemos que por meio assim de uma simples figura ou de um emblema, a gente comunica não só a imagem, mas o significado de alguma coisa. Então a gente vê isso muito nas marcas das empresas, nas marcas de produtos, nas marcas das organizações, né? Não sei se vocês já viram aqueles exercícios que de vez em quando circula pela internet e só põe o símbolo e não põe a marca escrita embaixo, mas todo mundo associa, porque aquela imagem ela é bastante forte, né? Então, como diz o próprio aí ditado, né? Um quadro ou uma imagem, ele é melhor do que 1000 palavras, porque ele tem este poder. Eu queria começar fazendo uma pergunta, né? Eu citei 2 palavras, eu citei a palavra símbolo e eu citei a palavra emblema. Qual é a diferença entre símbolo e emblema? Símbolo, eu vi assim, que é algo que nós queremos transmitir, não que o emblema também não queira transmitir. Mas normalmente o emblema, na forma como você explicou aí, né? Pode ser também um logotipo, alguma coisa de uma empresa, mas normalmente o emblema conta ou traz a história, alguma história. Tem exemplo também de razão de família, essas coisas. Já o símbolo, ele quer transmitir algo assim, mas ele é mais espiritual, no caso nosso da Rosa Cruz, que é a nossa reunião. Pela Rosa Cruz é uma representação espiritual. E ele só pode ser exposto com a rosa branca em 2 momentos. Quando se está oficiando um ritual, né, que você faz a saudação, aí você expõe com a rosa branca. E quando se tem um centro Rosa Cruz com uma capela de cura. Então, nos 2 sentidos da Rosa Cruz, né? Agora, o emblema não se coloca, quando é pela Rosa Cruz, a rosa branca. Então, é isso mesmo. O emblema, ele é mais uma representação física. Então, ele é um bordado, ele é uma imagem pintada, ele é um quadro, e ele é uma imagem representativa daquilo que eu estou falando. Já o símbolo, para a gente entender o símbolo, ele tem um significado por trás dele. Ele precisa ser estudado em maior profundidade. Ele precisa ser interpretado. Então, baseado nisso que a Sueli falou e que eu falei, eu trouxe um exemplo aqui, tá? O que é isso para vocês? Olhando essa imagem, vocês me falam que essa imagem é o quê? Uma balança. Uma balança, que serve para medir. Quando eu mostro isto aqui, o que mudou? A justiça. Isso, porque ela, então aqui, olha, onde ela é símbolo e onde ela é emblema? Eu acho que o primeiro é emblema, né? E o segundo é um símbolo.
Muito bem. Aqui é um emblema. Ele diz simplesmente que é uma balança, é uma imagem de alguma coisa que a gente conhece que serve para pesar coisas. Quando eu associo ele ao que está dentro dos conceitos de justiça, ele se torna, na realidade, um símbolo, porque aqui eu estou dizendo, né, qual é o conceito de justiça, de equilíbrio, de imparcialidade nos julgamentos. Tem por trás desse símbolo a questão da ponderação, do uso de comportamentos corretos segundo a lei. Então, ele vai muito além do que simplesmente eu dizer assim, serve para pesar, né? Ele está associado a alguns conceitos que estão por trás. Então, o que Max Rendel nos traz é que na definição de símbolo, ela é a representação de uma verdade espiritual, como a Sueli falou, né? E os seus significados, quando eu vejo um símbolo, o significado que ele tem, ele encontra eco no nosso interior. Ele provoca sensações, reações internas na gente. Ele traz uma lembrança de padrões de comportamento, ele traz uma lembrança de reações espirituais. Então, é como se no nosso íntimo a gente reconhece aquilo como algo que já está gravado no nosso interior e que é bastante familiar para nós. Então, como exemplo, eu trouxe aqui alguns símbolos do cristianismo. Eu não sei se eu passei isso, assim, mas vamos lá. Eu trouxe alguns símbolos que são assim. O que é a pomba no cristianismo? A paz. A paz, que mais? Só que eu vejo assim, lá atrás, pelos judeus, ela era vista como um símbolo de pureza e castidade, né? Também. Mais tarde é que ela ganhou esse status de símbolo de paz e também pela igreja conquistou, né, tipo assim, uma imagem oficial do Espírito Santo. E ela também representa a pureza e simplicidade, porque Cristo disse aos seus discípulos, né? Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Exatamente. E Ou também seja, foi a pomba que trouxe, eu acho que foi a pomba, esse raminho de vegetal quando a Arca de Noé parou a tempestade. isso, que ela também foi tida como um símbolo de vida, né? Por mostrar que naquela região tinha vida. Então, o que nós estamos falando aqui, né? Ela vem carregada de simbolismo dentro da evolução do próprio cristianismo, né? Ela também, ela representa, ela é muito usada como a representação no batismo, porque quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, né, desceu no batismo, essa é a terminologia que a igreja usa, né? Então, ela vem carregada de simbolismo. E a cruz? Ela representaria a matéria, no caso? No cristianismo, não, tá? No cristianismo, ela representa mais o sacrifício de Cristo, né? Ela representa o peso dos pecados. Então, quando a gente diz, pegue a sua cruz, né? E siga, né? Assuma o peso da sua responsabilidade. Ela também vem no cristianismo carregada um pouco do sofrimento, né? E ela também é o símbolo maior da salvação da humanidade, quando ela vem com o Cristo pregado nela, né? Porque ela representa a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. Ela remete à fé no Cristo crucificado, né? Isso. Remete ao sacrifício de Cristo por toda a humanidade, né? Já que ele foi crucificado numa cruz, ele passou a ser o símbolo principal no cristianismo. Muito bem. Muito bem. E a vela? Bom, a vela eu vi de várias formas. Para a igreja, ela tem vários significados, né? Uma delas, por exemplo, pode ser a fé, amor e trabalho em prol do reino de Deus. Representa também a oração de um coração, uma pessoa que mantém viva a sua fé, né?
simboliza também luz, o espírito, o calor da vida. E ela também simboliza a fé que ilumina a vida da pessoa a partir daquele momento, por exemplo, no batismo. E quando, para as pessoas falecidas, a gente sempre vê que tem as 4 velas lá expostas, né? Representa a ideia de que os entes queridos permanecem ao lado de Deus por toda a eternidade. É tudo assim, uma simbologia, né? Tá muito bem colocado, Sueli. Então, agora é claro para nós a diferença entre você ter um emblema, né, que ele remete a algo mais não tão espiritual, e um símbolo que fala com o nosso coração, né, que ele retrata algumas coisas que já estão gravadas no nosso interior. Andando mais um pouquinho, né, aproveitando até um pouquinho do que a Ângela falou, da questão da cruz, a cruz, ela também é reconhecida como um símbolo na Fraternidade Rosa Cruz, né? Ela corresponde a um conjunto de arquétipos. O que é um arquétipo, né? Vamos destrinchar um pouquinho essa frase. O arquétipo, ele é um modelo, um padrão que a gente começa a seguir. Então, quando eu pego um símbolo do cristianismo, um símbolo da Rosa Cruz, ele me traz uma série de formas de me comportar, de andar, para que eu possa evoluir, né? Então, esses padrões, eles influenciam tanto os nossos pensamentos quanto os nossos comportamentos. E ele traz também um conjunto, né, de verdades pré-existentes. Essas verdades é aquilo que a gente aprende dentro de um estudo espiritual, como é a escola da Fraternidade Rosa Cruz, ou dentro de uma religião, que é o que a gente entende como assim, o que é certo e errado, o que é moral, o que é divino, o que é espiritual. Então, esse é isso que a cruz simboliza, ok? Os verdadeiros símbolos, eles sempre têm raízes espirituais e eles só podem ser transmitidos por um iniciado. Então, na fundação da Fraternidade Rosa Cruz, Max Rendel, ele recebeu a cruz tribolada. O que é tribolada, né? É essa cruz que tem esses 3 lóbulos em cada ponta aqui, ó. Ele recebeu a cruz tribolada dos irmãos maiores para a fundação da Rosa Cruz. E visto assim, quando eu olho esse símbolo na sua plenitude toda, a gente diz que o símbolo Rosa Cruz, ele contém 3 elementos. Quais são eles? Quem me ajuda? Eu acho que são as 7 rosas vermelhas, a estrela e depois, não agora assim da forma como está, mas durante os rituais principalmente, quando pode ser exposto, a rosa branca, né? Isso. Quem quer mais alguém quer falar? Ele também, eu acredito que ele simboliza aí a evolução passada do ser humano, a constituição presente hoje, né? E também o desenvolvimento futuro, se olhando por ela. Muito bem, então juntando as duas coisas, nós vamos ver a hora que a gente for andando, cada um desses elementos que a Sueli falou, a rosa, a cruz dourada, a cruz branca, a rosa branca, nós vamos vendo o que cada uma delas representa. Mas a mensagem-chave que ele nos traz é justamente essa, né? Ela nos fala da chave da evolução passada do ser humano. Então, ela remete a gente ao caminho da evolução que a gente vê no diagrama da Fraternidade Rosa Cruz, né? A evolução passada é o período de involução pelo qual a gente já passou. Ele remete aí a toda a constituição do ser humano, seus corpos e veículos. Ele vai falar do caminho ele passa para a gente também esse desejo e essa vontade de seguir no caminho futuro, que dentro do caminho da evolução é o período de evolução.
E ele fala também no método para obtenção desse desenvolvimento, que é tudo aquilo que a gente aprende, né, quando a gente estuda o conceito Rosa Cruz ou nos nossos estudos, mas que ele vai estar muito bem retratado quando a gente falar das rosas, tanto das rosas vermelhas quanto da rosa branca, e da necessidade da purificação do nosso coração e dos nossos veículos. Alguns cuidados que a gente tem que ter, como a gente falou, símbolo é diferente de emblema. O emblema, eu posso ter um quadro na minha casa, que está tudo bem. O símbolo, ele tem uma função maior, né? Ele tem aí uma verdade espiritual por trás dele. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com os símbolos da Rosa Cruz, como a Sueli mesmo colocou, né? Ele não pode ser exposto publicamente e ser usado como um quadro na parede. Então, o que a gente está dizendo aqui, né? O símbolo com a rosa branca no centro, ele só deve ser exposto publicamente nos rituais e nos momentos dos rituais devocionais de serviço da Fraternidade Rosa Cruz. E são os rituais do tempo, os rituais de cura, os rituais do equinócio de solstício, o véspera de noite santa, enfim. São todos os rituais que a gente faz. E ele também só deve ser exposto durante a leitura do ritual. Ou seja, né, a gente abre o símbolo ou expõe o símbolo depois do hino Rosa Cruz de abertura e guarda ele antes do hino Rosa Cruz de encerramento. Desta forma, respeitando todo o período de concentração, o período que a gente tem aí conectado com este símbolo, com a função que ele tem. Assim que termina o serviço ou o ritual, né, a gente sempre deve guardar o símbolo num local apropriado, fechado, que não fique visível para o público. A gente nunca deve, então, usar o símbolo Rosa Cruz como um quadro de decoração, ou um quadro de adoração, ou como uma imagem que a gente usa na casa. Então, baseado nisso, eu tenho mais uma pergunta. Se o símbolo não pode ser exposto publicamente, como que eu estou usando essa figura aqui no slide várias vezes e mostrando ele aqui? Mas aí não está com a rosa branca? Está sem a rosa branca. Muito bem, é exatamente isso, né? Ou seja, o símbolo não está completo. Então, quando ele não está completo e ele não tem a simbologia da rosa branca, ele é só uma figura e não um símbolo em toda a força que ele tem, né? Em todo o seu valor e em toda a sua finalidade. Aí eu tenho a segunda pergunta. Tá bom, mas por que o símbolo com a rosa branca não pode ser exposto publicamente? Como foi falado agora atrás, eu acredito que seja isso, por ele ser, em tudo que você expôs no slide anterior, e também ser uma representação espiritual, né? Aí ele também, inclusive, nos remete ao que diz lá no ritual, que é o símbolo do coração do auxiliar invisível, né? Então, tem que ter um cuidado mesmo. Então, eu confesso que eu sempre tinha isso na cabeça, que ele não podia ser apresentado com a rosa branca, mas eu mesmo tive um pouco de dificuldade de chegar na pergunta. Então, assim, eu tive que estudar um pouquinho mais, porque é justamente isso, né? Porque todo símbolo devocional, ele traz uma grandeza de significado.
E mais do que isso, né? Ele nos convida a unirmos a um ideal. Ele nos convida a gente a seguir num caminho, a querer alcançar um grau de espiritualidade que nos permita renunciar aos nossos desejos mundanos, né? E passar de fato a servir a humanidade. Então, ele traz aí este significado maior, que é um significado de ideal. Então, agora vamos... Oi, só licença. Quer dizer, existe o símbolo com a rosa, sem a rosa branca, é um símbolo. E com a rosa branca é outro símbolo que quer dizer outra coisa, totalmente diferente. Não, o símbolo é o mesmo. O que acontece é que o símbolo sem a rosa branca, ele não tem tanto a força deste ideal, como a Sueli falou, da purificação, de eu querer me tornar um auxiliar invisível. Quando eu vejo o símbolo completo, ele fala diretamente ao meu coração, a um ideal que eu estou aspirando. Então, fazendo uma volta aí, vamos falar do símbolo Rosa Cruz nas suas diversas formas de se apresentar. Uma delas é que o símbolo Rosa Cruz, quando ele se apresenta só com a rosa no centro. Neste momento, esse símbolo, ele simboliza o espírito irradiando de si mesmo os 4 veículos, que é o corpo denso, o corpo vital, o corpo de desejos e a mente. Esta é a simbologia do símbolo desta forma que ele está aí. Porque significa que o espírito entrou nos seus instrumentos e converteu-se num espírito humano interno. Mas houve um tempo em que a cruz aparecia sem a rosa branca, né? Ou seja, houve um tempo em que o tríplice espírito, ele pairava acima dos nossos veículos, incapazes de entrar nele. Ele simbolizava as condições que tivemos lá no começo da terceira parte da época Atlante. Se eu voltar mais ainda, houve também um tempo em que a cruz ela se apresentava sem o madeiro superior, né? Então é a cruz que a gente chama representada pelo Tau ou pelo T. Ela simbolizava a época lemúrica. Na época lemúrica, o ser humano só tinha o corpo denso, vital e de desejos. E ele ainda não tinha a mente, que seria aí essa partezinha do madeiro superior. O que predominava neste momento, quando a cruz se apresentava assim, era a nossa natureza mais animal, a nossa natureza mais instintiva. O ser humano, ele seguia apenas os desejos que ele tinha, né? Se eu voltar mais ainda, teve um tempo, que foi na época hiperbórea, que o ser humano, ele só possuía os corpos denso e o corpo vital. Então, ele não tinha nem o corpo de desejos ainda. Então, esse ser humano, que a gente diz assim, ele era um ser humano ainda em formação, ele era muito semelhante, ele vivia numa forma, né, muito semelhante às das plantas hoje. E, consequentemente, ele era um ser humano casto e sem desejos. Então, por isso, né, que ele era representado desta forma, como uma coluna reta, como um pilar. Esse símbolo, ele foi, inclusive, considerado fálico, tá? Fálico, se a gente vai buscar no dicionário, né? Ele está muito relacionado, ele diz relativo ao órgão reprodutor masculino, porque ele indicava aí esse instinto mais animalesco, a libertinagem do povo, embora
no nosso período de evolução, e nós vamos ver daqui a pouco que é a diferença entre eu ser inocente e eu ser ignorante, né? Neste momento, a gente ainda era inocente, a gente ainda não tinha a malícia, a gente ainda não estava atrelado a essa sexualidade mundana. Mas acho que vale a pena a gente entender um pouco mais isso, né? Quando a gente diz que esse símbolo retrata o momento que o ser humano era análogo às plantas, a planta, ela não consciente, né? Ela é inconsciente de toda a paixão ou desejo. Ela é inocente do mal. Então, ela gera e perpetua a espécie de um modo puro e de um modo casto. Então, ela tinha como objetivo esse símbolo, né? Que nós entendêssemos que a geração da espécie deveria ser de modo puro e casto. Esse deveria ser o nosso ideal. E não a luxúria, ou como a gente tem hoje, né, um amor às vezes desmedido ao prazer da carne e aos comportamentos sexuais exagerados, muitas vezes até promíscuo. Que vem já durante o nosso processo todo de tempos e tempos, mas que ainda tem muito hoje no nosso mundo. A força sexual e criadora, ela vem do Espírito Santo. Então, como ela deveria ser usada de uma forma pura. E toda vez que eu abuso do uso dessa força criadora, eu gero um pecado que é um pecado não expiável. Andando um pouquinho mais, né? Nos templos de mistérios da Grécia, já tinha os símbolos que foram dados pelos hierofantes, os símbolos de geração da espécie de modo puro e casto. E aí temos dois símbolos, um é o falo e outro é o Iona. Iona ou Ioná, daqui a pouco vocês vão ver, tá? O falo, ele representava o órgão sexual masculino. Então, era um símbolo místico e religioso. Ele representava a força, a fecundidade, tanto a fecundidade da natureza, ele representava a estação da primavera, que é toda a geração, todo o nascimento, e simbolizava o meio pelo qual a onda de vida humana, né, deveria se perpetuar aqui na região do mundo físico, na região química do mundo físico. E na simbologia grega, a gente tem ainda o Iona, ou Ioná, ou escrito com H ou sem H, né, que significa pomba, que representa o Espírito Santo, de onde advém a força sexual criadora, tá? A pomba, ela entra como um símbolo da fertilidade, mas nesse sentido que, inclusive, ela remete um pouco ao simbologismo que a gente viu no cristianismo de pomba, que é o simbolismo da pureza, da simplicidade. Então, a força criadora, ela deveria ser usada com esta pureza, com o amor, né, pelo próximo, para gerar corpos para um irmão que vai renascer, ou para nós mesmos, né, quando a gente for renascer aqui nesse mundo físico, tá? Então, é essa a simbologia dela. Atrelado a tudo isso, a gente foi encontrado nos templos gregos de mistério a seguinte frase: ser humano, conhece-te a ti mesmo. O que significa, na opinião de vocês, essa frase? É uma espécie de referência na busca do autoconhecimento. Não só também, mas também do conhecimento do mundo e da verdade. Seria, assim, um ponto de partida para ter uma vida equilibrada.
buscando autoconhecimento, é muito mais fácil você se equilibrar, né? Muito bem. Eu também, não sei se é isso, tá? Mas não só a parte física, mas saber que a gente também tem veículos, né? Invisíveis que também a gente precisa conhecer, que é pensar, por causa dos nossos pensamentos, né? Que geram sentimentos, desejos, emoções, tudo isso também. Muito bem. Mais Eu alguém? vi alguma coisa em que o que tem lá no templo grego é quase assim um paralelo, uma analogia propriamente o que a gente aprende na Fraternidade Rosa Cruz, quando remete à lembrança da queda do homem em função dos seus erros, das suas paixões. O texto diz que existe um certo objetivo em comum aí entre o que está escrito no templo grego e a nossa filosofia. Muito bem. Então, é a junção de tudo isso. Justamente, ele mostra a queda do homem, né, a queda do ser humano, esse que tem a ver com isso que a Magali falou, que é o uso dos desejos inferiores, da paixão, ou seja, né, é a gente usando dos materiais das 3 regiões inferiores do mundo do desejo e, consequentemente, a gente gerava também o pecado, né? Ou gera, tá, gente? Porque que bom seria se isso tudo tivesse ficado lá atrás. Mas cada vez mais a gente vê que essa frase é uma frase para a gente refletir diariamente, né? Do como a gente está usando tudo isso. Inclusive, assim, na hora do exercício da retrospecção, né, cabe bem isso, conheça-te a ti mesmo. Na medida que eu estou fazendo a retrospecção, eu estou me conhecendo as minhas qualidades e conhecendo os meus defeitos, os meus pecados, aquilo que eu preciso de me prometer, de me comprometer para estar melhorando nos dias subsequentes. Pode ser isso também? Muito bem, ó. Ele nos dá, inclusive, a chave da libertação, né? E essa chave, ela está descrita justamente em todos os ensinamentos que a gente aprende, em todos os exercícios que a gente faz, né? Ela está no símbolo das rosas sobre a cruz, ou seja, para conhecer a si mesmo, não é necessário que a gente conheça só o corpo denso. Como a Ângela falou, conhece-te a ti mesmo, está muito relacionado com os nossos veículos invisíveis, com o corpo de desejo, onde estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, né? E toda vez que eu uso o material das regiões inferiores, consequentemente, ou das superiores, né? Consequentemente, eu tenho a colheita das minhas ações, que pode ser em obras, quando eu uso material das regiões superiores, ou pode também ser de dor e sofrimento, quando eu uso aí o material das regiões inferiores, tá? Então, o estudo de todos esses veículos, o estudo de todos esses conceitos, eles nos remetem sempre à ideia de grandeza espiritual que o ser humano tem. Por quê, né? Nós temos adormecido dentro de nós muita coisa e muito conceito que a gente foi esquecendo até para que a gente pudesse se fixar aqui na região química do mundo físico, né? Mas nós temos dentro de nós uma grandeza enorme, porque afinal nós somos centelhas de Deus, tá? Então, eu falei que eu ia falar um pouquinho, né, que a flor, ela é inocente, e nós já fomos inocentes no momento do estágio que a gente estava de evolução, que a gente era parecida ou era análogo às plantas. Quando eu falo de inocência,
Eu estou falando assim, que a gente foi naquele momento destituído de segundas intenções, de malícia, de astuta, né? Nós estávamos simplesmente num processo natural de aprendizagem. Então, tem uma analogia muito clara, é como eu pensar na criança. A criança, ela é inocente no processo de aprendizagem. Ela desconhece muitos assuntos, ela pergunta, ela não tem malícia. E ignorante, nós já estamos falando que é quando, mesmo vendo e compreendendo a gravidade de uma determinada situação, por uma ação voluntária que passa pela minha vontade, a gente age daquela forma. Então, vamos entrar um pouquinho mais nisso, né? A planta, ela é inocente, portanto, ela não tem que negociar com ela mesma, vamos dizer, para não cair na tentação, né? Então, ela não é virtuosa, ela não gera essa virtude. Por quê? Porque ela não tem desejo e ela não tem livre escolha. Já o ser humano, ele tem ambas as coisas. Ele tem desejo e ele tem livre escolha. Então, a gente diz que ele tem o livre-arbítrio. Ele pode seguir os seus desejos ou não. É uma escolha do ser humano. E, além de ser uma escolha, é muita força de vontade. O conhece-te a ti mesmo tem a ver com aprender a dominar esses desejos inferiores. Então, enquanto ele tinha veículos e consciência parecida com as das plantas, o ser humano, por exemplo, era um hermafrodita e ele podia gerar por si mesmo sem a cooperação de um outro sexo. Ele era inocente e casto como é a planta hoje, tá? Consequentemente, ele era inconsciente da força geradora, inconsciente da criação de novos corpos e ele era inerte. Ele estava evoluindo, seguindo o fluxo daquele momento da nossa onda de evolução. Para poder avançar, o ser humano necessitava, então, que os seus desejos o estimulassem e que ele tivesse uma mente para guiá-lo, para ajudar a controlar esses desejos, para que ele pudesse agir pela vontade. Então, o que aconteceu, né? Metade da força criadora foi retida, né? Então, a força criadora, ela foi retida. E a gente tem aí, né, que ele teve, né, que elevar essa força curadora para construir o cérebro e a laringe. Então, a mesma força que constrói o corpo, quando a gente exterioriza ela num ato de procriação, é a mesma força que, quando retida, ela constrói o cérebro. Para a gente entender um pouquinho como essa relação ela realmente existe e não ficar no campo das ideias, né? Tem um exemplo bem legal, que é quando a gente vê o rapaz, o menino, né, na adolescência, na puberdade, ele começa a mudar a voz, né? A voz vai ficando mais masculina, mais forte. Um outro exemplo é que um pensador muito intenso, ele tem menos interesse pelo sexo, pelo ato criador, porque ele emprega toda a força geradora para criar pensamento, ao invés de desperdiçá-la na gratificação dos sentidos. O abuso o gasto da força sexual, lembra lá que eu falei, né, que todo plantio tem uma colheita e a gente colhe as nossas próprias, o fruto das nossas próprias ações. Então, quando eu uso demasiadamente simplesmente para gratificação dos sentidos, eu posso estar gerando doenças e enfermidades, tanto físicas como mental.
Este seria o ser humano da época hiperbórea. Ele só possuía o corpo denso e o corpo vital. E ele estava num estágio, então, análogo às plantas. Então, ele tinha uma forma arredondada, ele era curvado para dentro, né? Semelhante a um embrião. E olha que engraçado, né? Eu podia ter arrumado um desenho onde ele fosse ainda mais próximo à parte de cima da de baixo, né? Porque a laringe atual era parte do órgão criador. E à medida que o corpo, que a coluna foi ficando um pouco mais ereta, né? Foi havendo, então, essa subdivisão e a laringe foi aderindo aí na região mais superior à cabeça, aí, né? Neste momento, o ser humano era inconsciente de que metade da sua força criadora se exteriorizava na geração de outros corpos. Assim, o homem não tinha neste momento aberto os olhos. A criação, a procriação, a geração era feita sob a orientação dos anjos. Ela tinha a época certa para acontecer. Os anjos agrupavam as pessoas, o ser humano que estava apto para procriar, e levava para grandes templos onde acontecia o ato criador. Era necessário que houvesse a colaboração de uma pessoa do sexo oposto, né, ou do polo oposto da força criadora. E quando o ser humano começou, então, a reter a metade da sua força criadora para construir a laringe, para construir o cérebro, o que aconteceu, né? A sua consciência foi também dirigida para dentro, para que ele pudesse construir órgãos. Então, ele podia ver os órgãos internos do seu corpo. E sob também a direção das hierarquias criadoras, ele conseguia empregar essa força criadora para planejar e executar projetos de construção dos órgãos internos. Da mesma forma que hoje a gente usa de tudo isso, né, para construir coisas externas, avião, casa, carro, tá? Para a gente entender melhor ainda, eu vou considerar aqui o antes e o depois de Adão e Eva, tá? Então, antes era assim, o ser humano ele estava voltado para dentro de si e não voltado para o mundo físico. Quando ele teve, né, o contato íntimo, ou seja, o contato, quando aconteceu o ato gerador, a gente diz que o espírito rasgou o véu da carne e que Adão conheceu Eva, tá? Aí a gente começa um novo estágio na nossa evolução, né? Que a consciência do ser humano, ela se concentrou mais no mundo externo. E aí, como ele teve que se fixar no externo, ele foi perdendo a visão interna, ele foi perdendo essa percepção que ele tinha do interno. Enquanto o ser humano precisar da cooperação de um outro ser para criar, significa que ele ainda não alcançou um desenvolvimento que permita que ele utilize de novo e de forma voluntária toda a sua força criadora. Portanto, né, a gente diz que até esse momento ele não tem mais o conhecimento interno de si mesmo. E como vai ser isso no futuro, né? Nós vamos voltar a conhecer, nos conhecer, né? A conhecer a nós mesmos como o tempo que nós estávamos no estágio análogo ao vegetal, só que com uma grande diferença. A gente vai passar agora a usar a nossa faculdade criadora de forma consciente. E ela não vai se
se restringir a que a gente empregue a força criadora só na procriação da espécie, mas a gente pode criar o que quiser. E aí que entra a laringe dirigida pelo espírito, ela vai passar a falar a palavra criadora, através do mecanismo que é coordenado pelo cérebro. Então, assim, né, os dois órgãos formados pela metade da força criadora, que é tanto o cérebro como a laringe, vão ser os meios pelo qual o ser humano vai se converter em um criador independente e autoconsciente. Se eu olhar hoje, tá? Já existem experimentos que mostram que o ser humano, ele já modela a matéria pela voz e pelo pensamento. Então, eu queria mostrar rapidamente um vídeo que, só um pedacinho eu vou mostrar, tá? Que acho que nós até já vimos em reuniões do grupo, mas ele está disponível no YouTube, onde a gente vai ver um experimento feito pelo Dr. Masaru Emoto, que é um bacharel em Relações Internacionais e Medicina Alternativa, que mostra o comportamento das moléculas da água quando ela é exposta a emoções, quando ela é exposta a palavras e quando ela é exposta à música. Masaru Emoto, cientista japonês, demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. A técnica consiste em expor a água a essas forças, congelá-la e depois fotografar os cristais formados. Então, a gente vê que já existem experimentos sendo feitos voltados para isso, né? E aí eu tenho uma pergunta. Nós estamos falando que nós vamos atingir um estágio de evolução onde, através da palavra, o ser humano vai conseguir criar. Ele vai ser um criador, afinal, nós somos centelhas de Deus. Então, em que momento isso? Em que momento nós vamos ser capazes de criar? Seria no período de Júpiter? Nós vamos, né, exatamente numa evolução, né? No período de Júpiter, a gente começa essa caminhada. O ser humano já vai funcionar conscientemente no corpo vital e ele vai poder criar formas que viverão e crescerão. Então, aquelas estão num estágio semelhante ao estágio das plantas. No período de Vênus, a gente vai dar um caminho, vai fazer um passo um pouco maior, porque a gente vai estar funcionando conscientemente no corpo de desejos, né? Que já vai ter alcançado a sua perfeição. Então, o homem ou o ser humano vai conseguir criar formas que viverão, que crescerão e que sentirão. Então, semelhante ao estágio animal. E no período de Vulcano, aí nós já vamos estar realmente, já vamos ter alcançado aí o poder, né, de criador. A gente já vai estar funcionando conscientemente na mente, a mente já vai estar no seu estado de perfeição. E aí nós vamos poder criar seres que viverão, crescerão, sentirão e pensarão. Então, nós estamos falando aí de criar seres que estarão aí no estágio que nós estamos hoje. Então, nós vamos num crescente nesse processo de criação. Então, acho que para dar uma resumida em tudo que a gente falou até agora, né? Tem uma proporção direta. Quanto mais altruísmo o ser humano demonstrar, né, de acordo com a proporção do altruísmo que ele demonstra, ele consegue exteriorizar a força criadora que ele reteve.
e isso faz com que ele tenha, então, um maior poder mental e o capacita para utilizar esse poder na elevação espiritual das pessoas, dos seres humanos, tá? Ao invés, né, dele ficar sujeitando os outros às suas próprias vontades ou de ficar focado na destruição. Então, quando o homem aprender a dominar a si mesmo, ele passa a não ter mais o desejo de tentar dominar os outros. Ele já evoluiu desse estágio e ele só vai tentar trabalhar com os outros quando realmente for para o benefício dos outros e não para fins egoísticos. E somente aquele, né, que consegue ter esse autodomínio consegue estar qualificado para orientar os demais. Por quê? Porque senão vira aí magia negra, né? Se eu uso o conhecimento que eu tenho para escravizar, subjugar, para mostrar poder sobre o outro, eu não estou qualificado para poder ajudar. Então, para ajudar, eu tenho que estar destituído desses desejos inferiores. Só para a gente não esquecer, né? Como está escrito aí, não tentará dominar os outros, né? Qual é a lição que a gente tem hoje e que foi ensinado de maneira bem clara e transparente em uma linha bem simples? Alguém sabe dizer? Nada mais é do que serviço. Ou seja, é dando que se recebe. A gente já tem isso como, ou deveria ter, né? Como prática diária na nossa vivência. Só que a gente faz o contrário, né? A gente quer receber, em detrimento de dar. E depois a gente ainda, além de querer receber, depois que a gente vai pensar se é que a gente vai dar, né? E o nosso dar ainda está muito atrelado ao que eu vou receber em troca, né? A gente vê que quando a gente fala, é importante ter relacionamento com outras pessoas, mas é tudo por um interesse, né? A gente não busca ajudar pelo outro, a gente busca para aliviar a nossa culpa, muito para fins ainda egoísticos, né? Isso também está simbolizado no próprio símbolo Rosa Cruz, com a rosa no centro, onde, né, o madeiro mais comprido representa o corpo, então é o homem, aqui nós vamos ver que é o homem completo, trabalhando para se tornar um criador. Então, o madeiro inferior representa o corpo, os dois horizontais, os braços, o madeiro curto superior representa a cabeça e a rosa está colocada no lugar da laringe, que vai falar a palavra criadora. Entendendo um pouco mais do símbolo e destrinchando ele um pouco mais, né? Vamos entender um pouquinho mais da rosa no símbolo Rosa Cruz. Então, a rosa é o órgão gerador da planta. O caule verde, ele leva o sangue vegetal, que é um sangue incolore, sem paixão, portanto, ele é um sangue puro. Portanto, né, o fluido vital de uma rosa, ele não é sensual, mas ele é casto e é puro. A rosa de cor vermelho sangue, ela mostra a paixão que inunda o sangue da raça humana. Então, a gente diz que a rosa é um excelente símbolo dos órgãos geradores em seu estado puro e santo, estado em que o ser humano vai alcançar quando ele tiver purificado e limpo o seu próprio sangue de todo o desejo. Quando ele se tornar casto e puro, assim como foi, né, Cristo Jesus, da forma como Cristo Jesus se manifestou entre nós na sua primeira vinda. Por isso
que os Rosa-Cruzes esperam ardentemente e fazem esse desejo ao cumprimentar os estudantes, né? Eles esperam ardentemente o dia em que as rosas floresçam na cruz da humanidade. E por isso que a gente usa então a saudação, que as rosas floresçam em vossa cruz, e as pessoas respondem, e na vossa também, porque nós estamos desejando que a gente consiga atingir esse estágio de pureza, esse estágio de purificação de todos os desejos. Quer dizer que é um desejo que desabrocha as nossas faculdades latentes, né? Exatamente, Sueli. Muito bem colocado. Tem até uma frase de São João na Bíblia que diz, né? Aquele que nasce de Deus não pode pecar, porque ele guarda dentro de si a sua semente. Olha que lindo, né? A gente tem um poder, esse poder de purificação da nossa essência, que é uma essência divina, né? E a gente quer muito chegar nesse estágio. Aí talvez venha a pergunta, se para progredir é necessário que o aspirante seja casto ou faça aí um voto de castidade, né? Não, não é necessário. A castidade absoluta não é exigida enquanto a gente não tem alcançado o ponto de estar apto para as grandes iniciações, ou para as iniciações maiores, como é conhecido, ou mistérios maiores, né? A perpetuação da onda de vida humana aqui na região química do mundo físico ainda é um dever que nós temos para com o todo, um dever que nós temos para com os nossos irmãos que precisam reencarnar. O que a gente fala é que assim, né? A perpetuação da onda de vida humana, ela vai oferecer corpos, e o ato deve ser realizado pelo privilégio de oferecer para algum irmão o corpo que ele precisa e o ambiente que ele precisa para renascer. Então, se a gente está pronto mentalmente, moralmente, se a gente tem condições físicas e financeiras para executar o ato gerador, ele faz parte da nossa função aqui nesse mundo. Agora, o que a gente diz que não agrega para a nossa evolução e para o nosso desenvolvimento é usar dessa força criadora simplesmente para gratificar a sensualidade e não como um sacrifício realmente no altar aí da humanidade que a gente fala, né? Oferecendo um corpo e um ambiente apropriado para um ego que vai renascer. Então, quando eu faço isso desta forma, com este propósito, eu também estou ajudando a cultivar o florescimento das rosas na nossa cruz. Indo um pouquinho mais para frente, nós vamos falar da estrela dourada de 5 pontas. A estrela dourada, ela representa as 5 hierarquias criadoras que já terminaram a sua função aqui conosco e se retiraram. Ela simboliza também o dourado manto nupcial, ou que a gente também conhece como corpo-alma, tecido através de uma vida focada no serviço amoroso e desinteressado, para com a essência divina e oculta do irmão ou irmã que está do nosso lado. O corpo-alma que todos nós, seres humanos, estamos esse corpo-alma que todos nós, seres humanos, estamos tecendo para nós mesmos. Como que a gente tece esse corpo-alma? Com os nossos pensamentos, com os desejos amorosos, com as emoções, palavras, obras, com as nossas ações bondosas, realmente em benefício ao outro. A estrela dourada, ela é dourada, né?
por ser a cor do ouro, a mais parecida com a irradiada pelo amor crístico. O amor crístico é o amarelo ouro, que é o símbolo do segundo aspecto da divindade, que é o Filho, ou seja, é o Cristo. Como o ser humano de hoje, ele não pode ainda manifestar o amor puro, esse amor de Cristo, né? A gente ainda expressa ele de forma alaranjada, um alaranjado do ouro, vamos dizer assim, né? O corpo-alma ou a veste dourada de bodas, ele deve ser desenvolvido para que o Cristo interno nasça dentro de nós. Então, nós só vamos conseguir atingir esse estágio de evolução esperado nos próximos períodos se nós tivermos conseguido desenvolver o nosso corpo-alma. Aqui tem também uma coisa que eu particularmente nunca, quando eu estudava, eu não pegava muito, né? Que é o campo azul por trás do símbolo e as rosas vermelhas sim. Mas esse campo azul, ele também tem um simbolismo, que é o símbolo do espírito puro. Essa cor, ela simboliza o primeiro aspecto da divindade, que é o Pai. Então, se o amarelo representa o segundo aspecto, que é o Filho, o azul representa o Pai. A gente sabe muito pouco ainda a respeito desse reino. Então, o azul, ele está mesclado de amarelo, não sendo assim um azul puro, mas ele é um azul turquesa, altamente translúcido e vibrante de vida. E o vermelho das rosas é o símbolo do terceiro aspecto da divindade, que é o Espírito Santo. É a única cor que é pura, que é mostrada no símbolo Rosa Cruz. Andando um pouquinho mais, né, vamos falar da cruz branca tribolada. Tribolada significa esses três arredondados que nós temos aqui na cruz, nas extremidades da cruz. Ela simboliza a vida dedicada do servidor à humanidade. Esses 12 semicírculos, eles simbolizam as 12 hierarquias criadoras que se manifestaram desde o início da criação. Então, só lembrando, né, 5 já foram libertadas dessa missão que eles tinham aqui com a gente e 7 continuam aqui nos ajudando, tá? A rosa branca, ela é pura e ela é símbolo do coração do auxiliar invisível. Ela é o sinal de purificação. Nos rituais devocionais de serviço da Fraternidade Rosa Cruz, a gente sempre encontra os passos mais diretos para alcançar esse estágio, onde ele está descrito no nosso ritual de serviço do templo exatamente assim. O amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? Essa é a chave que a gente precisa para alcançar a nossa evolução. As 7 rosas vermelhas. Então, elas são imaculados receptáculos da semente da roseira, livre da paixão, que a gente já falou. Ela representa a força geradora, purificada e elevada. E como a nossa vida está no sangue, nós podemos, através de uma vida de serviço amoroso e desinteressado, transmutar as forças vitais e impuras em força criadora e pura do espírito de vida. E assim alcançar, como a gente já falou, estágios mais elevados humanos. Das 12 hierarquias criadoras que nos ajudaram na evolução,
nós falamos lá, quando a gente falou das 5 pontas da estrela dourada, que 5 já se libertaram desta missão que elas tinham. As outras 7, elas estão simbolizadas aqui, né, pelas 7 rosas, que são as hierarquias criadoras que permanecem ajudando o ser humano na sua evolução. As rosas vermelhas, elas representam também o purificado sangue que circula pelo corpo de desejo dos auxiliares invisíveis. Por isso eles já podem ajudar, porque o sangue já está purificado. Fazendo de uma forma rápida, aqui eu queria passar o significado das 7 rosas. Então, a primeira rosa significa clarividência, clareaudiência, que é desenvolvida pelo poder da observação. A segunda rosa significa profecia, que é desenvolvida pelo uso do discernimento que a gente tem que aprender nos nossos estudos e nosso caminho de evolução. A terceira significa a percepção e o ensino da verdade. E olha que curioso, hein? A maneira mais direta da gente pregar a verdade é simplesmente agindo como exemplo constante nas nossas ações de dia a dia dessa verdade. Eu não preciso ficar pregando nada. Pregando, que eu quero dizer, falando, né? Eu tenho que ser exemplo. A quarta rosa significa a cura, e que a gente tem que mostrar merecimento, ir purificando o nosso sangue para nos tornarmos auxiliares visíveis. A quinta rosa significa a expulsão dos demônios. Fazendo aqui, né, só um alerta que no conceito Rosa Cruz, o leitor é advertido para ter muito cuidado na hora de prestar esse serviço, porque a gente sempre tem que respeitar o livre-arbítrio dos seres que estão em evolução. A sexta rosa significa, então, a pronunciação ou o pronunciamento da palavra do poder. E aí a gente, através da palavra, vai expressar os 3 aspectos da divindade, que é a ação, a vontade e a sabedoria. E a sétima rosa, ela significa o poder de ressuscitar os mortos, isso é, que a gente seja capaz de trazer à consciência o que nós temos dentro de nós de adormecido da nossa divindade. Então, o aspirante, ele pode ser ressuscitado também da morte da sua antiga vida para viver uma vida nova, uma vida consciente e em unidade com Deus, tá? Então, aqui nós acabamos o simbolismo da Rosa Cruz e eu queria usar esses últimos minutinhos para falar um pouquinho da Fraternidade Rosa Cruz, embora o Carlos já tenha falado na reunião de domingo passado, né? Mas eu vou só dar uma relembradinha aqui. Então, o Centro Rosa Cruz de Campinas, ele é filiado à sede internacional da Fraternidade Rosa Cruz, que foi fundada para promulgar os ensinamentos que foram dados no conceito Rosa Cruz e para auxiliar os aspirantes no caminho do progresso. Então, foi necessário que a fraternidade tivesse uma sede aqui no mundo físico que facilitasse o trabalho que era requerido naquele momento. Então, aqui a gente vê uma foto do Templo de Cura, em Monte Eclésia, concluído em 1920, e assim como todos os templos solares, o seu portal se encontra dirigido para o Oriente, onde nasce o Sol, que é o doador da vida. Então, a Fraternidade Rosa Cruz Internacional, ela está sediada no sul da Califórnia, na cidade de Oceanside, entre Los Angeles e São Diego, porque essa é uma região
que oferece todas as oportunidades para o crescimento espiritual, porque o éter que está contido na sua atmosfera, ele é mais concentrado do que em qualquer outra parte do mundo. Aqui, só para ilustrar, nós temos aí uma foto do prédio administrativo, que foi construído em 1917, que tem o primeiro andar dele destinado à impressão de todo o material e lição que a gente recebe de lá, e tem no segundo andar funcionando vários departamentos, como o departamento esotérico, o departamento dos cursos por correspondência. Nós temos uma foto aqui da Proeclésia ou Capela, construída em 1913, que é onde ocorrem 2 serviços de 15 minutos, desde quando começou, né? E no domingo tem também o serviço devocional com algumas conferências. E fica aqui para quem quiser iniciar esse caminho, porque o estudante Rosa Cruz, ele pode alcançar até o grau de discípulo através da Fraternidade Rosa Cruz. Então, a gente oferece vários cursos por correspondência que ajudam o aspirante, né, nesse caminho da evolução. Eles são gratuitos. E nós estamos falando aqui do curso preliminar de filosofia, que tem 12 lições, que prepara o estudante para o caminho da espiritualidade e que tem como base o conceito Rosa Cruz. Para quem desejar fazer esse curso, ele pode adquirir o conceito Rosa Cruz em papel, ou ele pode encontrar também de forma gratuita, na forma digital, disponível lá no nosso site. O curso suplementar de filosofia, que é o segundo, né, que são para estudantes regulares, eles são compostos de 40 lições. Para entrar no curso suplementar, a pessoa já tem que ter concluído o curso preliminar. Ele precisa também estar inscrito na sede mundial em Oceanside, e depois de 2 anos o estudante pode solicitar a sede mundial o ingresso no probacionismo. Nós temos ainda o curso de estudo bíblico, o estudo da Bíblia sob a ótica Rosa Cruz, que é composto de 28 lições. Eu não vou ler aqui, mas aqui tem todos os assuntos que são discutidos, que a gente vê pela ótica Rosa Cruz nesse curso. E tem os cursos de astrologia da Rosa Cruz. São 3 cursos. O elementar, que tem 26 lições, o superior, que são 12 lições, e o suplementar, que são 13 lições. Para a pessoa fazer um curso de astrologia da Rosa Cruz, ela precisa já ter concluído o curso preliminar de filosofia. E aí também ela vai ver todos esses assuntos que estão ali do lado, tá bom? Esse é o endereço da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, e para solicitar os cursos vai estar nesta apresentação e na apresentação da semana passada também, tá? A pessoa pode solicitar entrando no nosso site. Lá ela vai ver o formulário que ela tem que preencher e que ela tem que mandar para o e-mail da Fraternidade Rosa Cruz. Lá entrando vai assim, no início vai ver lá como se inscrever no curso preliminar, e lá tem o formulário que a pessoa precisa preencher. Então, pessoal, para fechar a nossa reunião, que é o estudo do capítulo 19, do conceito Rosa Cruz do Cosmos, onde a gente falou sobre o simbolismo Rosa Cruz, eu gostaria de pedir para a gente encerrar com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos.
não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber, melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.